Paz, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do livro de Apocalipse. Essa é a mensagem de número 39, desde que nós começamos, lá no iniciozinho, e nós estamos na igreja de Tiatira. Então, em relação à igreja de Tiatira, é a mensagem número 3, cujo título é Os Olhos como Fogo e Pés como Bronze. E nós estamos baseando em Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Vamos ler, irmãos? Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. E aí, o Senhor continua dizendo assim: Conheço as tuas obras, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então, irmãos, nosso objetivo hoje aqui é compartilhar com os irmãos basicamente do versículo 18 ainda, que é o primeiro versículo da carta para que a gente atira. E nós temos falado para os irmãos abertamente que a gente atira, ela simboliza a Igreja Católica Apostólica de Roma. Também é a Igreja Apóstata. O que é uma Igreja Apóstata? O que é apóstata? Que vem de apostasia. Ah, muito bem. Então, o que é apostasia? Apostasia é o afastar-se da fé. Então, a igreja apóstata é aquela igreja que se afastou da fé, afastou da palavra de Deus. A igreja de Tiatira, irmãos, como nós já falamos para os irmãos, ela chegou das 7 igrejas e ela chegou no nível pior de idolatria que possa haver. Ela chegou no fundo do poço. Se nós compararmos a igreja em Pérgamo, a igreja de Tiatira ela é a continuação da igreja em Pérgamo, na verdade, né, irmãos? É uma certa continuação. Claro, não são iguais, mas é uma continuação. A igreja de Pérgamo era uma pré-igreja católica, antes da igreja católica ser instituída. Quando a igreja de Pérgamo tornou-se a igreja católica, foi quando houve, no ano 500 e alguma coisa, acho que 519, se eu não estou equivocado, a instituição do papado. Quando instituíram os papas, então, foi o início da Igreja Católica Apostólica de Roma e a Igreja de Tiatira. E quando nós comparamos a Igreja em Pérgamo com a Igreja de Tiatira, nós vemos algumas semelhanças, porém, ao comparar também as duas igrejas, essas semelhanças mostram que na Igreja em Tiatira, elas são aprofundadas, essas semelhanças negativas, inclusive, são aprofundadas, chegando a níveis inimagináveis. Por exemplo, a igreja em Pérgamo, nós sabemos, é o casamento da igreja com o mundo. Quando a igreja casou-se com o mundo, quando a igreja se prostituiu com o mundo, porque a igreja ela só pode ter um único marido, que é Cristo. Quando ela se une ao mundo, isso é considerado adultério espiritual, prostituição. Então, quando a igreja se prostituiu com o mundo, nós vemos que no início da igreja em Pérgamo, que o Senhor falou, isso, irmãos, deixa eu só abrir um parênteses aqui, irmãos, eu sempre enfatizo isso. Irmãos, quem está falando essas palavras não são homens, não sou eu, não é os irmãos estudiosos do passado, não é nenhum homem. Quem está falando essas palavras é o próprio Senhor. Então, você fala, puxa, que palavra pesada, mas quem disse foi o Senhor. Se ela é pesada, então o Senhor foi pesado. Mas nós precisamos entender que o Senhor, bom, eu não ouso dizer que o Senhor é pesado. Você ousa dizer que o Senhor é pesado? Eu já disse para os irmãos isso no passado, né? A palavra de Deus nunca é dura, o que é duro é o coração do homem. A palavra de Deus, em Mateus 13, é simbolizado como a semente do reino que o semeador, que é o Senhor, saiu a semear. E ali havia 4 tipos de solo. Os 4 tipos de solo que caiu a semente representam o coração do homem. E dos 4 tipos de solo, somente um dos 4 foi uma boa terra, que era força suficiente para receber a palavra e produzir frutos. As outras, elas eram tão duras, como aquela que tinha rocha submersa, a outra a primeira, à beira do caminho era macetada, né? De tanto ela andar ali, à beira do caminho, aquela terra do primeiro tipo de coração era um coração, a terra dura,
Porque quando você pisa muito na terra, você compacta a terra, então é dura, não consegue penetrar. O segundo tipo de solo ali era aquela terra que tinha até uma camada, de certa forma, fofinha de areia, mas embaixo havia rochas. Então, as rochas configuravam, davam dureza àquela terra. E aí não permitiu que fosse profunda a penetração da palavra de Deus, da semente do reino. O terceiro tipo de terra é a terra cheia de espinhos. Os espinhos não é um lugar. Não é bom ter espinhos na terra, né? E os espinhos sufocavam o crescimento da semente. Só a quarta tipo de terra é aquela terra fofa. Então, irmãos, resumindo, não é a palavra de Deus que é dura, nunca será. Sempre será o coração de quem ouve. Mas voltamos. Então, a igreja em Pérgamo, o Senhor disse para a igreja em Pérgamo que Satanás morava ali, habitava ali. Casou-se, então havia um casamento com Satanás. Ele morava, ali tinha o trono. Isso, e quando nós chegamos na igreja em Tiatira, nós vemos que o Senhor falou que ali em Tiatira já não tinha só o trono de Satanás. Agora o trono estava, Satanás estava reinando de maneira tão absoluta, maneira tão cheia de liberalidade, de forma tão livre. Satanás estava reinando na igreja em Tiatira, a igreja apóstata, de maneira que agora ele ensinava as coisas ali. Agora, quem ditava as regras era Satanás. Realmente, ele não só o trono, mas agora ele aprofundou, criou raízes profundas. Tão profundas na igreja de Tiatira que o Senhor ousa dizer que eles ensinavam as coisas profundas de Satanás, os mistérios profundos de Satanás. Meu Deus, agora Satanás ensina na igreja, e ensina com profundidade. E agora ele não ensina só no mundo, ele ensina na igreja com profundidade, com raízes profundas. Irmãos, por que que houve isso? Onde está isso? Está no versículo 24. Digo, todavia, a vós outros demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, esse ensinamento, doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, eles são a parte da igreja de Tiatira maligna, né? As coisas profundas de Satanás. As coisas profundas de Satanás. Então, amados irmãos, a semelhança da igreja em Pérgamo com Tiatira Pérgamo tinha o trono de Satanás. Ele habitava ali. Já em Tiatira, ele não só habitava, não só tinha o trono, agora ele tinha um ensinamento, ele dava aula ali. Ele ditava as regras, ele ensinava e chegou a coisas profundas. Então, ou seja, havia tantas heresias, havia tantas prostituições espirituais e até físicas, havia tantas coisas malignas ali dentro que virou profundidade com raízes. Aí nós aprendemos a primeira lição para nós que queremos e amamos o Senhor. A primeira lição é, irmãos e irmãs, mais uma vez, eu venho insistindo com os irmãos tantas vezes, e eu não vou parar de insistir nisso, porque o Senhor insiste nisso. Nós nunca, mas nunca, de maneira nenhuma, nem por um segundo, nem por um milésimo de segundo, podemos aceitar a heresia. Nunca é inaceitável. Como a igreja em Pérgamo aceitou as heresias de Balaão, as heresias de Nicolaítas, e não tratou com isso, isso virou uma coisa sistematizada, um sistema formado, constituído, que a igreja te atira. Se você duvida, meu amado irmão, se aprofunda na igreja católica para você ver, vá lá nas profundezas para você ver, entra lá no trono, entra nas coisas profundas da igreja católica, entra no Vaticano, vira um bispo, vira um cardeal para você ver o que você vai aprender lá. Vira um padre. Todo o contato que eu tenho, que eu tive até hoje com padres que tiveram experiência na igreja católica, que saíram de lá, contam horrores. Horrores. Tá? Então, nunca vi algo que fosse diferente, né? Eu posso contar para vocês aqui, essa mensagem, por isso ela não vai para o YouTube, porque nós não temos intenção de atacar, mas eu quero contar para vocês alguns exemplos aqui. E recentemente nós tivemos nosso meio aqui, os irmãos sabem disso, nós tivemos recentemente um irmão conosco, nos visitou, um irmão precioso que ama o Senhor, que era um ex-padre, vocês se recordam? E ele nos contou cada coisa que vocês não têm noção, não têm noção, tá? Ele andava até armado,
armado. Um padre precisa andar armado. Se pode um negócio desse. Ele tinha medo de tudo. A irmã dele, ele nos contou aqui em casa, não sabem, né? Nem precisa falar o nome do irmão, né? Ele nos contou que a irmã dele era freira e foi assassinada pelas outras freiras. A irmã dele foi assassinada pelas outras freiras, tá? E por que ele nos contou? Por quê? Porque ela descobriu que as freiras no hospital lá do Paraná, onde essa freira trabalhava, as freiras superiores a ela estavam acobertando tráfico de drogas. Então, essa freira, quando descobriu isso, as outras freiras, para que ela não denunciasse, mataram ela, enforcaram ela e jogaram ela do andar superior morta no chão. E ele me contou, o irmão, que encontraram na parede, a um nível, na parede, a perícia que passou na parede, na sala onde ela foi enforcada, estrangulada, jogada para o outro lado, a irmã dele foi estrangulada. Encontraram na parede, material genético das unhas dela, ela tentando se livrar, entendeu? Das outras feitas tentando estrangular ela. Irmãos e irmãs, eu não estou inventando nada, vocês podem perguntar, né? É, uma vez eu vi o testemunho de um ex-padre, pastor, que agora era pastor, há muitos anos atrás, tem mais de 20 anos desse testemunho, ele contando que ele, dentro do seminário, ele foi abusado pelos padres, com isso ele tornou-se homossexual, pegou AIDS, tá? Pegou AIDS, e recentemente, irmão, eu quero abrir outro, mas recentemente atendi um padre que tem AIDS também, tá? Então, deixa eu dizer para vocês como é pesado as coisas, tá? O nível das coisas, tá bom? Um padre respeitado e famoso aqui em Araguaína, tá? Eu não falo não para preservar, mas olha o nível da situação. Então, voltando, esse padre, não eu estou falando agora, que eu atendi, esse testemunho passado, ele contou para nós, eu nunca me esqueço, eu estava ouvindo testemunho pessoalmente junto com ele, estava contando no lugar onde eu estava ouvindo, lá em Brasília. Nunca me esqueço. Ele chegava na janela não, no quarto dele, ia para o espelho, jogava um véu e ele se via como se ele fosse Maria, porque ele era homossexual. Como se via como se ele fosse Maria. E ele adorava a si próprio no espelho como se fosse Maria. E chamava garotos de programa para casa, para a paróquia, para ele ter relacionamento sexual com eles. Irmãos, eu estou expondo essas coisas para. Não é minha intenção, isso não é vida. Mas eu estou expondo essas coisas porque o Senhor mesmo, ele vê as coisas profundas de Satanás na Igreja Católica. Ninguém consegue esconder do Senhor essas coisas, ninguém consegue. Nós não temos noção de nada ainda. Nós não temos noção das coisas profundas que estão ali, mas um dia o Senhor vai revelar tudo profundamente, as coisas malignas que estão ali dentro. Tudo será exposto, tudo será desacobertado. Ninguém pode esconder dos olhos do Senhor essas coisas, né? Nós não sabemos nem um terço das coisas que acontecem ali dentro. Então, voltando, essa é uma das semelhanças da igreja em Pérgamo com a igreja em Tiatira. Ou seja, é o aprofundamento das coisas malignas, quando a igreja chegou no seu nível mais baixo mesmo. E, claro, que a igreja católica, na época medieval, na época chamada das trevas exteriores, né, das trevas exteriores, não, da era das trevas, perdão. Da era das trevas, na época medieval, em que ela vendia indulgências, vendia salvação e etc. É claro que naquela época era muito pior do que é hoje. Tanto é que hoje ainda tem coisas malignas, terríveis, mas já foi pior ainda, né? Quando matou vários irmãos, queimou vários irmãos, assassinou irmãos e fez muitas outras coisas. Além de lembrar, é bom lembrar, meus amados irmãos, naquela época, até os historiadores chamam essa época da Igreja Católica de pornocracia. Pornocracia, que é o governo, que é o governo, tá? A pornocracia é o governo é, maligno dentro da Igreja Católica, em que os papas se envolveram com prostituição espiritual e física, tá bom? Mas vamos voltar. Nossa ênfase hoje não é tanto tocar nessas coisas negativas. Eu quero ir para as coisas positivas, mas eu preciso mostrar para vocês, tá? Esses pontos, alguns pontos.
Bom, vamos voltar para outros pontos, né? Qual outra semelhança que há a igreja em Pérgamo com a igreja em Tiatira? É que é justamente esse ponto que eu vou falar agora para vocês é derivado do ponto anterior, é a continuação do ponto anterior. É que ambos, o Senhor citou, em ambas as igrejas, citou nomes. Nomes. Por exemplo, na igreja em Pérgamo, né, vamos voltar um pouquinho. Na igreja em Éfeso, você citou o nome de alguém? Citou só o dos Nicolaitas, mas não é um nome específico de ninguém. Nós não conseguimos encontrar ninguém na história que era o Nicolau que viu os Nicolaitas, tá? Alguns autores falam de um diácono que tem lá no livro de Atos, acho se eu não estou equivocado na igreja de Antioquia, se eu não estiver equivocado, chamava Nicolau. Mas não tem nada a ver, os Nicolaitas não vieram desse diácono, isso aí é uma interpretação equivocada. Então, o Nicolaitas não é o nome de alguém específico, tá? Era uma linha de erro doutrinário que virou depois um ensinamento. Mas não tem nomes específicos na igreja em Éfeso. Quando você vai para a próxima igreja em Esmirna, tem o nome de alguém especificamente? Não. Quando chega na igreja em Pérgamo, é a primeira vez que o senhor cita nomes específicos. O senhor cita o nome, se fala os Nicolaitas, mas não é um nome específico, mas cita o nome de Balaão, do Velho Testamento, comparando o que estava acontecendo na igreja em Pérgamo com o que Balaão fez. E nós temos muitas mensagens explicando sobre isso, e nós não voltaremos sobre isso. Mas só para explicar. E também citou, ele é do lado negativo. Do lado negativo, na igreja em Pérgamo, citou o nome de Balaão. Do lado positivo, graças a Deus, havia o Antipas. Não se esqueçam, Antipas. Havia o Antipas, que era contra todas essas coisas, tá? E isso é o lado positivo e negativo, nomes. Quando chega na igreja em Tiatira, o senhor volta novamente a citar nomes, só que agora somente de forma negativa, que é Jezabel. E nós falaremos uma mensagem, até mais uma mensagem, especificamente sobre Jezabel. Jezabel tem muito para nos ensinar. Muito. Mas eu vou deixar isso para depois, não é a nossa mensagem de hoje. Então, cita Jezabel de forma negativa, referindo-se, claro, que a Jezabel que tinha na igreja de Tiatira estava se referindo a Jezabel lá do Velho Testamento, esposa de Acabe, que foi uma coisa terrível, uma feiticeira das piores que teve. Tá? Então, nós, só para citar que essa é uma semelhança da igreja de Pérgamo com a igreja em Tiatira. Então, cita nomes. Até onde eu me recordo, posso estar equivocado, mas até onde eu me recorde, daqui para frente, não vai citar nomes mais, né, a não ser na igreja em Filadélfia, que cita o nome positivo de Davi, que é a chave de Davi. Até onde eu me recorde, mais uma vez posso estar equivocado, mas não me recordo mais de ter nenhum outro nome citado nas cartas aqui para frente. Isso mostra um princípio para nós. Por que Pérgamo e em Tiatira o senhor fez questão de citar nomes? Porque isso mostra nomes negativos, né? Claro, também houve nome positivo lá de Antipas em Pérgamo, mas vamos esquecer o positivo. Vamos negativo, que é a semelhança entre as duas igrejas. O princípio que nos mostra é que o Senhor não deixa de expor quando há algo negativo, ainda que cite o nome. O Senhor não encobre os erros que há na igreja. O Senhor expõe nome. Isso é sério, irmãos. O Senhor cita nome, tá? É algo muito sério. Não só cita o nome, mas também cita por que cita esse nome? Porque cita o que está acontecendo na igreja tem uma origem, tem um nome, tá? O que aconteceu na igreja em Pérgamo teve uma origem lá em Balaão, no Velho Testamento. O que aconteceu na igreja em Tiatira teve uma origem lá no Velho Testamento com Jezabel. Jezabel era um protótipo do que aconteceria na igreja em Tiatira, como também Balaão era um protótipo do que aconteceria na igreja em Pérgamo. Outra semelhança da igreja de Pérgamo com Tiatira, irmãos, é a questão do ensinamento, da doutrina. Essas palavras só surgem em Pérgamo e Tiatira. Não há menção da palavra doutrina em Éfeso, não há menção da palavra doutrina em Esmira, mas há menção da palavra doutrina em Pérgamo. É a doutrina de Balaão, a doutrina dos Nicolaitas. E há menção da palavra doutrina em Tiatira. Quando o senhor fala que Jezabel ensina é doutrina é ensinamento, tá? A palavra doutrina quer dizer ensinamento, ela ensina. Eu falo no versículo
20. Tenho, porém, contra ti tolerância que essa mulher Jezabel, que a si mesma declara profetiza, não somente ensine, mas também ainda seduza. Aí no versículo, já lendo com os irmãos, no versículo 24, eu falo assim: digo, todavia, a vós outros demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, esse ensinamento, que é o ensinamento das coisas profundas de Satanás. Então, irmãos, mais uma vez, de novo, se nós aceitarmos e tolerarmos heresias, ensinamentos equivocados na igreja, isso vai virar enraizar, vai virar coisas profundas e lá na frente pode se tornar as profundezas de Satanás. Lembre-se que a Igreja Católica, na parábola de Mateus 13, ela é simbolizada, nas 7 parábolas de Mateus 13, ela é simbolizada pela parábola da mulher que pegou, pegou a farinha, pura farinha, que a pura farinha simboliza Cristo, e essa mulher é Jezabel, que é a Igreja Católica, é uma mulher, e ela pega, mistura na farinha fermento, e ela fermenta toda a farinha, estraga tudo. Aí é isso que a Igreja Católica fez. Ela pegou a pura palavra de Deus, que é Cristo, que é a Bíblia, que é a farinha, e ela adicionou o seu fermento. E esse fermento não tem na Bíblia. Ou seja, são coisas criadas por ela. Tipo, várias coisas. Tipo, Maria como a deusa. Maria como digno de adoração. Colocou Maria no mesmo nível, até superior ao próprio Senhor. Colocou Maria como mãe do Senhor, mãe de Deus. Não mãe do Senhor Jesus como homem, mas mãe de Deus. Falei para vocês, né? Até ensina a oração. Ah, Maria, cheia de graça, vida fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Santa Maria, mãe de Deus. Ou seja, ela introduziu Maria no mesmo nível do Deus triuno, como se ela fosse a quarta pessoa da Trindade. Isso é fermento. Isso não tem na palavra de Deus. Os padres colocaram santos, né, pegaram homens que eram pecadores como nós e colocaram como santos, santificaram, beatificaram pessoas, e esses santos têm um poder superior a nós, assim eles ensinam, de modo que se nós pedirmos para eles, eles podem pedir para o Senhor fazer algo que nós não conseguimos. Eles têm um poder maior do que nós não temos acesso direto ao Senhor. A Igreja Católica ensina que nós não temos acesso direto ao Senhor. Ela introduziu intermediários entre o Senhor e nós. O único intermediário que a Bíblia nos ensina é Cristo Jesus. Não pode haver outro intermediário, segundo Paulo fala em 2 Timóteo, e o próprio Senhor Jesus falou que, lá em João capítulo 14, versículo 6, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor que é o intermediário entre nós e o Pai. Ele é que nos leva. Nenhum homem pode assumir a posição intermediária do Senhor. Isso é maligno, heresia. Heresia. E a Igreja Católica ensina isso. Ela ensina por posições intermediárias. Por exemplo, vocês não sabem disso, mas eu vou ensinar para vocês. A Igreja Católica ensina que não há salvação fora da Igreja Católica. Não há. Não há. Se você não aprender a ouvir a Santa Sé, Sé é a Igreja Católica. Se você não aprender a ouvir a Igreja Católica e permanecer ali dentro, e ouvir os padres, ouvir o que eles falam, o Papa, etc., você não tem salvação. Se você sair da Igreja Católica, já era. Isso é o que eles ensinam. E se você quiser, depois eu mando para vocês os textos da própria Igreja Católica para mostrar para vocês. Catequese da Igreja Católica, eu mostro para vocês isso. Segundo, ela ensina, igual eu falei, os santos e Maria como intermediária. E Maria ainda é rainha dos céus. Rainha dos céus. Ora, amados irmãos, houve uma rainha também, maligna na época do Testamento, chamada Jezabel, que casou-se com um homem, com o rei de Israel, que era Acabe. Ela era rainha. Mas vamos voltar. Nossa mensagem não é Jezabel hoje. Então, continuando rapidamente aqui.
ensinam que Maria tem um poder superior, os santos inferiores a Maria, mas os santos são superiores a nós. Então, se você quer casar, procura Santo Expedito. Se você quer vencer Satanás, Santo Antônio, ou ao contrário, né? Nem sei, tanta bagunça, nem sei. Posso estar falando errado quem é o santo aqui. Santo Antônio, que é o casamenteiro, né? Santo Expedito, eu não sei mais. Tem tantos santos, né? Se você tem problema de visão, tem a Santa Luzia, que cuida dos seus olhos. E etc, irmão. Tem tanto santo que a gente perde noção. Existe santo para tudo, né? Eles criaram os santos com poderes superiores a nós. Outra coisa, o Papa foi criado em 1800 e pouco, foi dado ao Papa, pelos concílios da Igreja Católica, o poder supremo de o que ele falar é considerado infalível. Infalível. O que o Papa falar é infalível e verdade absoluta, ainda que não tenha na Bíblia. Isso é o ensinamento da Igreja Católica. O Papa é infalível, infalível. Irmãos, isso é fermenta, não é? Há alguém na palavra de Deus que é infalível, a não ser o próprio Senhor Jesus? Há alguém dentre todos os homens que já viveram nessa terra, ou ainda viverão, que é infalível, a não ser o nosso próprio Senhor Jesus? Ele é infalível. Outros também da Igreja Católica, tem vários, irmãos, tem vários. Tudo fermento. Eles colocam a tradição católica acima da Bíblia. A Bíblia não tem o poder da tradição católica. Se você chegar com um católico e falar alguma coisa, e você mostrar para eles na Bíblia que está errado, para eles não tem diferença nenhuma. Faz diferença se mandar mostrar isso na Bíblia para eles. Se ele tem um coração fechado, fala assim, não. A Igreja Católica ensina isso, pronto, acabou. Está na Bíblia, não está, não interessa. Quem manda é a Igreja Católica. Ela tem um poder, irmão, superior à própria palavra de Deus. O fermento ultrapassou a farinha. O fermento é o que é adicionado. A farinha já existia, que é a palavra de Deus. Quando adiciona o fermento, tem um poder, fermenta tanta farinha que você sente mais o cheiro do fermento do que da farinha. O fermento sobressai, é sobrepujante, em quantidade muito maior do que a própria farinha. Tem coisas da palavra de Deus na Igreja Católica? Claro que tem. Mas também tem muito, muito mais fermento. Outros ensinamentos, tem vários outros. Outros ensinamentos, eles ensinam, por exemplo, que a salvação é por obras, não é pela fé. Até hoje, eles ensinam isso. Até hoje, desde a época, né, medieval, eles ensinam que a salvação é por obras, não pela fé. Você não pode se salvar. Criaram a extrema-unção, criaram o purgatório, criaram a oração pelos mortos, irmãos. Tudo isso são fermento. Criou as imagens estão tão claramente mostradas na palavra de Deus que isso é totalmente contra a palavra de Deus ter imagens, e ele tem várias imagens, porque você precisa ver, tocar para poder, então, conseguir ter uma realidade das coisas espirituais. Não é, na verdade, não é realidade, né? Então, tem que pegar, tem que ver para crer. A Bíblia nos ensina que temos que crer sem ver, e eles ensinam que tem que ver para crer. E não é sem motivo, nós vamos ver daqui a pouquinho, que durante a grande tribulação, quando o anticristo aparecer, ele vai deitar e rolar na Igreja Católica Apostólica de Roma, e depois vai destruí-la. Então, ele vai deitar e rolar. Por quê? Porque durante a grande tribulação, você se recorda que o anticristo vai criar uma imagem de si que vai falar, uma imagem que vai ter poder, uma imagem que vai, se você não adorar ela, ela te mata. Ora, para um católico que está acostumado com imagens que fazem milagres, não é? É, uma imagem que faz milagres, imagina quando vê uma imagem que fala. Nunca um católico viu até hoje uma imagem que fala. Já viu várias imagens fazendo vários tipos de milagres, mas uma imagem que fala, uma estátua que fala, quando eles viram isso aí, eles vão adorar o anticristo facinho, facinho. Nós vamos ver isso aí, irmãos, tá? Lembre-se, amados irmãos, que eu estou falando até aqui, eu estou me referindo, guardem bem, de maneira geral. Estou falando de maneira geral. Há exceções dentro da Igreja Católica. Estou falando de maneira geral, tá? Estou falando no geral. Nós vamos ver que o Senhor coloca algumas exceções aqui no meio, tá?
Há pessoas que são vencedoras lá dentro? Claro que há. Há irmãos verdadeiros? Claro que há. Há pessoas que têm um coração pelo Senhor? Claro que há. Eu estou me referindo de uma maneira geral, o que é ensinado de forma sistemática. Eu, quando era criança, nos meus 12 anos de idade, eu nunca me esqueci isso. Eu morava num prédio. Meus pais estão aqui ouvindo. E eles não vão se recordar disso, mas eu vou falar aqui. Eu morava num prédio em Goiânia, chamado Málaga. Eu nunca me esqueço, na Avenida 35A, numa viela. E havia, alguém falou naquela época, era um católico naquela época, alguém disse que estava passando uma imagem milagrosa, que a imagem ia estar na casa de um vizinho do prédio da frente, que era o prédio bem na frente que nós morávamos, não recordo o nome do prédio, e que essa imagem, depois que você não fizesse várias orações, a imagem chorava. E aí, meu irmão, claro que todo mundo foi lá ver essa imagem chorar. Eu também. E fui lá. E vou dizer para vocês, né? Naquele dia a imagem não chorou, não. Não chorou, não. Entendeu? Mas eles juravam que a imagem chorava. E a imagem de Maria desceu a lágrima. Desceu a lágrima. Irmãos, quantas coisas malignas, não é? Agora vamos voltar para a mensagem de hoje. O que tem a ver com a mensagem de hoje? Vocês vão entender. Versículo 18 fala: Ao anjo que a gente atira, escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Irmãos, vamos tentar dissecar esse versículo ponto por ponto, para vocês entenderem. Primeiro, olha que maravilhoso. Quando o Senhor começa falando que ele mandou a carta para o anjo da que a gente atira, isso já mostra algo positivo, algo maravilhoso. Por quê? Que maravilhoso? Que tudo que o senhor vai falar aqui, o senhor não fala diretamente para a Igreja Católica maligna, para Jezabel, para as coisas malignas ali dentro, para o Papa, a autoridade ali dentro. Não. Ele fala tudo aquilo que ele dirige aqui, ele fala para o anjo. O anjo, nós já falamos para os irmãos quando nós começamos das 7 igrejas. O anjo representa o mensageiro do Senhor, aquele irmão, aquela irmã, ou aqueles irmãos, aquelas irmãs, aqueles grupos de irmãos, aqueles grupos de irmãs, que estão naquela igreja e que são fiéis ao Senhor, que eles aprenderam a ouvir o Senhor, eles aprendem a ouvir. Então o Senhor fala com eles. Então eles passam a ser aqueles irmãos que são responsáveis pela igreja. Não responsáveis no sentido assim, de ser a autoridade máxima ali dentro. Não. Mas responsáveis assim, de no coração de fato amar, de fato lutar pela igreja. Entendeu? Isso mostra que dentro da igreja que atira havia anjo. Havia o anjo, havia irmãos ou irmãs, ou um irmão ou irmã, um grupo de irmãos, grupo de irmãs, que estavam sensíveis a ouvir ao Senhor, que realmente amavam o Senhor. Para esses que o Senhor escreve, o Senhor não fala direto com Jezabel. Pode ver, o Senhor não fala direto com Jezabel, o Senhor fala direto com o anjo. E ele fala para o anjo na terceira, falando em relação a Jezabel, Jezabel na terceira pessoa. Esta mulher, quer ver? Olha o versículo 20, ó. Tenho, porém, contra ti, contra o anjo. O anjo tinha coisas erradas também, contra o anjo e contra a igreja, né? Em geral, te atira, contra ti o tolerares essa mulher, Jezabel. Então você não fala direto com Jezabel. Então fala com o anjo, o responsável, aquele que realmente ama. E o Senhor disciplina o anjo também. Ele ama, o Senhor ama. Mas ele disciplina, ele fala assim: olha, o anjo representa a igreja em si, né? Ele fala assim: olha, eu tenho algo contra ti, você tolera, eu não tolero, e você tolera. Você tolera essas coisas, você tolera as heresias. Você pode não concordar com as heresias, mas você tolera elas. Você tolera, eu tenho isso contra ti. Amado irmão e amada irmã, se nós tolerarmos, nós teremos o Senhor contra nós. Quem que você quer? Que posição que você quer o Senhor em relação à sua vida? Ou em relação à igreja? A nosso favor ou contra nós? Nós queremos o Senhor estar do lado do Senhor ou no lado contrário, de frente, e não contrário, indo como o Natal gosta de falar, indo de encontro ao Senhor. Não ao encontro, mas de encontro, para chocar o Senhor, contra, tem algo contra nós. Mas vou voltar. Então havia algo positivo, havia o anjo ali. Aí o Senhor fala, estas coisas diz o Filho de Deus. Eu expliquei para vocês, o Filho de Deus só fala isso. E aqui o Senhor se mostra como o Filho de Deus justamente para mostrar que ele é superior a Maria. E ela se acha deusa, né? Quer dizer, não ela se acha. Maria nunca se achou isso, né? A Igreja Católica colocou Maria como tal.
E depois nós vamos falar mais sobre isso aí. Mas vamos lá. Que tem os olhos, né? Fala, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. O que é ter olhos como chama de fogo? É que o Senhor consegue, os seus olhos como chama, ele consegue penetrar profundo e não só penetrar aquilo que está escondido, aquilo que tem um véu, aquilo que acha que pode ocultar do Senhor, não pode. Os olhos do Senhor são chamas profundas que saem queimando e entrando profundo. Ou seja, por mais que a Igreja Católica queira esconder as coisas podres dos olhos do Senhor, não consegue. O Senhor tem olhos como chama de fogo. Quando o Senhor, em cada igreja, das 7 igrejas, o Senhor se apresenta como ele faz isso porque é o que a igreja precisa. Já falei para vocês, por exemplo, a igreja em Pérgamo, o Senhor se apresentou no versículo 12, essas coisas daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O Senhor se apresentou como alguém que tem a espada afiada. Por quê? Porque a palavra de Deus, que é a espada afiada, que é capaz de separar a igreja do mundo, das coisas mundanas que havia na igreja em Pérgamo, das coisas do Senhor. Se a igreja em Pérgamo voltasse para a pura palavra do Senhor, a palavra viva, que era uma palavra cortante, ela seria separada das coisas do mundo. Na igreja a gente atira, o Senhor se apresenta como tem olhos de fogo, porque o Senhor consegue penetrar as coisas profundas. Ainda que haja as profundezas de Satanás, o Senhor penetra até essas profundezas. Nada pode ficar oculto aos olhos do Senhor. Aos nossos olhos, tem muitas coisas vexatórias que nós não conseguimos ver, irmãos. Mas dos olhos do Senhor, ninguém poderá ocultar. O Senhor vai profundo. E nós vamos ver sobre isso, alguns pontos sobre isso. Né? E não só os olhos como chão de fogo, é porque o Senhor vai profundo, mas também que o Senhor vê com seus olhos, ele queima, ele tem poder de queimar. E aí, fala dos pés, e os pés semelhante ao bronze polido. O bronze polido é um bronze reluzente. O bronze polido é um bronze que passou, bronze é um metal, que passou pelo fogo, passou pelo fogo. Aquilo que passa pelo fogo brilha. Quando você pega o bronze, antes de passar pelo fogo, ele não é polido, ele não é brilhoso, ele não tem brilho, ele é fosco. Mas quando você passa o bronze pela fornalha, pelo fogo, que era a maneira que eles usavam para purificar o bronze, ele fica polido. O polido na época era por meio de passar pelo fogo, tá? Então, o bronze na Bíblia, toda vez que nós pegamos o bronze no Velho Testamento, o bronze simboliza julgamento. Por que, irmão Gustavo, simboliza julgamento? Por exemplo, eu explico por quê. Por exemplo, no Velho Testamento, o tabernáculo, depois do templo, eles tinham lá no ato exterior o altar de bronze. Altar que era feito de bronze. Esse altar era feito de bronze porque era onde os filhos de Israel, junto com os sacerdotes, sacrificavam os animais para que pudesse ser perdoados seus pecados. Então, quando sacrificava um animal ali, havia um julgamento. O Senhor queimava aquele holocausto, aquele animal, e o pecador era julgado e perdoado, porque ele havia morrido. Não o pecador, né? O animal no lugar do pecador. Então, o altar era feito de bronze, porque o bronze simbolizava um julgamento. Havia outro utensílio no ato exterior que também era feito de bronze, que era a bacia. A bacia era feita de bronze, porque antes dos sacerdotes entrarem dentro do santo lugar, ainda no ato exterior, antes de entrar, eles tinham que lavar suas mãos para se purificarem. Ou seja, a bacia simbolizava que ao lavar as suas mãos ali, que era de bronze, aquela bacia, eles estavam sendo julgados, o Senhor estava purificando as impurezas dos sacerdotes. Então, o bronze simboliza na Bíblia julgamento. E polido porque passou pelo fogo do julgamento. Então, aquilo que o Senhor olhou com seus olhos de fogo, o Senhor veio com seus pés de bronze e julgou, pisou e era polido porque passou pelo fogo. Então, o que o Senhor vê com seus olhos, o Senhor esmaga com seus pés. Aquilo que o Senhor vê de maligno com os olhos, e o Senhor vai lá, discerne com os olhos, profundamente no íntimo, o Senhor vem com seus pés logo em seguida, esmagando, destruindo tudo para que não sobre nada. Mas se for algo positivo, vai ficar. Porque o bronze seria. O bronze ficou. Quando ele passa pelo fogo, ele não é destruído, ele fica mais bonito, fica mais reluzente, fica brilhoso, né? O que houver, claro, positivo dentro da Igreja Católica, e quando o senhor passar com o seu fogo, vai permanecer, claro. Mas aquilo que é negativo será o fogo dos olhos, vai ser massacrado, destruído pelos seus pés.
de julgamento. O Senhor pisa em cima mesmo, tá? E olha como é interessante, como é maravilhoso dentro da carta da igreja de Tiatira. Quer ver? Olha na própria carta de Tiatira. Esse é o versículo 18. Olha o que o Senhor fala no versículo 23. Olha o versículo 22 e 23. Vocês vão ver que o 22 e 23 já é o Senhor queimando com seus olhos e pisando com seus pés. Quer ver? Olha o 22. Você fala aqui, ó. Primeiro, vamos com calma, vamos com calma. Eu estou indo muito rápido. Eu imagino, estou indo muito rápido. Vamos ao versículo 20. Versículo 20 é o Senhor passando os seus olhos de fogo. Quer ver? Ó? Tenho, porém, contra ti o tolerar que essa mulher Jezabel, que a si mesma declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, aqui o Senhor revelou com os seus olhos que havia dentro da igreja católica uma mulher chamada Jezabel. Não era uma mulher física, não era uma mulher que tinha esse nome de Jezabel, é um princípio espiritual. Quando falarmos sobre Jezabel, vocês vão entender. A própria igreja católica, a Santa Sé, ela é Jezabel, tá? Mas o Senhor revelou isso, mostrando, olha, tem uma mulher maligna aí no meio. Isso foi os olhos do Senhor. Por mais que a igreja católica queira esconder, ela não consegue esconder que há uma Jezabel que ensina, que seduz e leva à prostituição os servos do Senhor, tá? E aqui o Senhor está dizendo, de forma maravilhosa, versículo 20, que dentro da igreja católica há servos dele, servos verdadeiros, mas que estão sendo enganados. Tá? Por quê? Ele fala assim, olha o versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma declara profetiza, não somente ensine, mas também ainda seduza os meus servos. Os meus servos, não os servos dela, os meus servos, a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, Jezabel estava corrompendo os servos do Senhor dentro da igreja. Então, há pessoas que servem do Senhor, mas estão sendo corrompidos. E esses que estão sendo corrompidos não serão também inocentados pelo Senhor, não. Fica tranquilo, viu, irmão? Não serão. O Senhor não passa a mão. Vocês vão ver mais para frente, tá? Mas aqui é os olhos de fogo do Senhor, mostrando que havia coisa negativa ali no meio. Aí continua. 22, 21. Dele tempo para se arrepender, se ela todavia não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a prosta de cama. Agora 22 já é os pés destruindo, ó, acabando com tudo. Já que não arrepende, ó, agora vem o julgamento. Eu aprosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Olha, os servos do Senhor que se adulteraram com ela, se corromperam com ela, também vão ficar de cama. Cama aqui é cama de doença, de doente. Não é cama de descanso, é cama de doente. É como se eu falasse assim: a mesma cama, ô Jezabel, que você adulterou, prostituiu, nessa mesma cama eu vou te colocar doente para sempre, paralisada para sempre. Você nunca mais será saudável. Até que eu volte, você vai estar numa cama, doente, paralisada. E não é de admirar, amados irmãos, que a Igreja Católica, isso é o meu conceito, né? Eu percebo que a Igreja Católica, esses séculos e séculos, ela tem ficado paralisada, nunca tem crescido. Ela perde só membros, só perde membros. Há uns ganhos, poucos membros, mas são muito poucos. Ela perde muitos membros. O Brasil, que era considerado um país católico, já não está sendo mais país católico mais. Ela não cresce, ela só diminui. Por quê? Porque ela não sai do lugar, ela está numa cama doente. Ela não consegue andar. Ela está paralisada e isso vem do Senhor, é os seus pés de julgamento destruindo. Continua. Bem como em grande tribulação, quem coloca ela em grande tribulação é o próprio Senhor. Eis que lhe prostre de cama, bem como em grande tribulação, porque com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Matarei os seus filhos. Olha só. Aqui está falando, quem está falando aqui, não se esqueça, é o Senhor. Você está chocado, irmão, irmã? João capítulo 10, o Senhor falou assim: eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Satanás veio para matar, roubar, ladrão veio para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Nós sempre vemos o Senhor dando vida, mas aqui mostra o Senhor matando. O Senhor mata? Mata. O Senhor vai matar? Vai matar, sim. Como é que você sabe? Porque o Senhor está falando. Não sou eu que estou falando, não. O Senhor está falando as palavras dele. Matarei os seus filhos. Vocês vão entender como é que o Senhor vai matar daqui a pouquinho. E todas as igrejas conhecerão que eu sou. Olha só.
E agora presta 23. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. O que é sondar? É ir profundo. Quando você pega uma sonda, quando você enfia na terra uma sonda, ela vai profundo para sondar o interior da terra. Quando você pega uma sonda e enfia na boca da pessoa para fazer endoscopia, ela vai profundo lá no seu estômago para sondar o que está no seu estômago. Sonda é algo que vai profundo. Estou falando assim, eu sou aquele que vou profundo, que sonda as mentes e os corações. Isso é os olhos de fogo do Senhor que penetra até o que está escondido. Ninguém consegue fugir dos olhos do Senhor. E vos darei a cada um segundo segundo as vossas obras. Dar a cada um segundo as vossas obras são os pés de julgamento do Senhor. Ele vem julgar, ele vem destruir. Versículo 24. Digo, todavia, a vós outros demais Tiatira, tantos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Como é que você sabe que tinha coisas profundas lá? Que o Senhor, ninguém se esconde nos olhos do Senhor, nem Satanás consegue se esconder. Ninguém. Nem a Igreja Católica consegue, naquela capa de espiritual, de algo de Deus, de algo do Senhor, de algo santo, de algo, entendeu? Puro. Todo mundo pensa que é puro, mas lá as profundezas o Senhor vê. Satanás. Aí, versículo 26, olha o que o Senhor fala. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Para quê? Olha só. E com cetro de ferro as regerás, e as reduzirá a pedaços, como se fosse objetos de barro. Reduzir a pedaços é esmagar com os pés, até que vire pedaço, é quebrar, esmiuçar, até virar pedaço, porque são de barro. Lembre-se, o barro na Bíblia simboliza o homem natural, as coisas do homem natural. As coisas espirituais na Bíblia são simbolizadas por pedra, não barro. Barro é tudo que é do homem natural, que é da natureza, tá? Então, quando você fala vaso de barro, tudo que for natural dentro da Igreja Católica, o Senhor vai julgar, pisar, esmagar, até virar pedaços. Não só a Igreja Católica, mas as nações também, virar pedaços, não sobra nada. Nada mesmo, tá? Bom, estou entendendo o princípio do Senhor sondar com seus olhos e o Senhor esmagar com seus pés de bronze? Tudo que eu falei até agora, para provar para vocês dentro da própria igreja em Tiatira, dentro da própria carta da igreja em Tiatira, que o Senhor falou lá no versículo 18, que ele tem os olhos de fogo, os pés de bronze, o Senhor vem provando isso ao que ele vai falando na igreja em Tiatira. Que ele vai, sonda os corações, que ele percebe que tem uma Jezabel ali dentro, que tem aqueles que toleram ela, que ele vai julgar ela com os pés com pés de fogo, de bronze, vai destruir, vai matar os filhos, vai mostrar para as igrejas todinhas, entendeu? Para aprender a temer ao Senhor. Que o Senhor é aquele que é santo, que ele dá vida, mas ele mata também. E que o Senhor é aquele que vai botar ela de cama doente, e que o Senhor vai vir e vai dar autoridade para aqueles que são dos Senhor, vencedores, para destruir, que dá com pés de ferro também, até ser destruído tudo. Vocês se recordam? Olha, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Vocês se recordam de Daniel capítulo 2? Daniel capítulo 2 mostra que Nabucodonosor viu uma estátua. Lembra disso? Da imagem da estátua? E essa estátua é a cabeça era Nabucodonosor e a Babilônia, que era de ouro. Depois vinha os peitos de prata, né, que simbolizavam próximo império que ia suceder o Império Babilônico, que era o Império Medo-Persa. Um braço era Meda, dos médios, o outro braço era dos persas, por isso tinha o peito, dois braços, né? Depois havia a parte da barriga aqui, dos lombos, que era de bronze, que simbolizava o próximo império que ia vir, que ia vencer os medo-persas, né? Seria o Império Macedônico, grego-macedônico de Alexandre o Grande. Depois seria vencido pelo Império Romano, que aí viria as pedras de ferro. E o Império Romano, depois de determinado momento, ele foi dividido em dois impérios: o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente, que eram as duas pernas de ferro. E aí terminava com os pés. Os pés eram metade ferro e metade barro. Barro. Aí, em determinado momento, vocês se recordam? Em determinado momento, houve uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos humanas, caiu nos pés de barro
os pés de metade de barro, metade de ferro da estátua, mas caiu na parte de. Como se fosse a parte só de ferro, os pés, talvez a pedra não conseguisse destruir. Mas como os pés eram metade barro, metade ferro, foi, foi destruindo a parte de barro. Claro, a pedra do Senhor começou a destruir tudo. Mas começou pela parte de barro e foi destruindo aí depois a estátua inteira. Depois esmiuçando a estátua inteira. Começando pelo ferro, pelo bronze, tudo. Até virar pó a estátua. E aí essa pedra virou uma grande montanha e encheu toda a terra. Lembra disso? Ou seja, quando fala daquela pedra caindo, é o Senhor voltando, né? E ele vai pegar essa Babilônia, porque na verdade essa imagem toda, ela simboliza a Babilônia. Pera aí, irmão Gustavo, como simboliza a Babilônia? Você falou que a Babilônia é só a cabeça, depois os peitos é a Medo-Persa, e o lombo é o grego macedônico, as pernas é o Império Romano. Como é que tudo é a Babilônia? Porque, em princípio, cara, cada parte é um império, mas em princípio, toda aquela estátua ela recebe a característica da cabeça, porque a cabeça é a parte principal. Como a cabeça é a Babilônia, quando você olha para aquela estátua, você olha para aquela estátua, depois na época de Daniel, eu mostrei para você da estátua, mais para frente, Apocalipse, nós vamos mostrar de novo essa estátua. Quando você olha para a estátua, você vê que a cabeça chama atenção. É igual a mim, você olhar para o meu corpo, você vai ver que eu sou gordinho e tal, vai chamar atenção a minha cabeça. Então, a cabeça é que dá todo comando para o resto daquela estátua. Tudo começa a cabeça, na Babilônia. Então, aquela imagem inteira, na verdade, ela simboliza os governos humanos, mas simboliza a Babilônia. E quando o Senhor voltar, o Senhor vai destruir a Babilônia, Apocalipse 17, Apocalipse 18. E começa destruindo a parte de barro, lá dos pés, porque tudo que é barro, tudo que é natural, que a Igreja Católica tem, vai ser destruído tudo. Tudo mesmo. É, vamos você entender um pouquinho mais. Vamos para alguns princípios aqui, tá? Eu tenho que dar um pouco mais rápido por causa do tempo. Mas vamos lá, vamos para Apocalipse, capítulo 17. Vocês vão entender. Deixa sua fitinha aberta, Apocalipse 2, nós vamos voltar aqui. Vamos para Apocalipse 17. Apocalipse 17 fala da grande Babilônia, a Babilônia religiosa, que é a Igreja Católica Apostólica de Roma, tá? Aí, chega no versículo 9, no versículo 10, 12, vamos para o 12 direto, né? Tá, vamos falar do 9. O 9, 10 e 11 fala da besta, tá? A besta aqui é o anticristo. Eu não vou entrar em detalhe nesses versículos, porque isso vai ser tratado com muito detalhe quando nós chegarmos no Apocalipse 17. Nós vamos explicar direitinho esse versículo para os irmãos. Mas, só para entender que aqui tem a besta. Mas essa besta está dentro do capítulo que fala da Igreja Católica Apostólica de Roma, que é a Babilônia religiosa. Apocalipse 17. Aí chega no versículo 12 fala assim: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. O que está falando aqui? Está falando que haverá, na época da próxima grande tribulação e início da grande tribulação, haverá 10 reis, 10 governos, 10 países que vão receber o domínio sobre toda a Europa. Eles ainda não têm esse domínio, mas vão ter, próximo da grande tribulação. E aí, esses 10 reis, 10 nações europeias, né, vão pegar e vão dar a sua autoridade para o anticristo, que é a besta, durante 1 hora. Aí o versículo 13. Tem estes são os 10 reis, um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, esses 10 reis vão dar toda a autoridade para o anticristo, que é a besta, tá? E eles vão ser um com a besta. E aí, mas antes, eu pulei uma coisa aqui. Desculpa, pulei uma coisa que eu quero mostrar para você. Volta para o versículo 3, Apocalipse 17, 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlata. Besta repete nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Isso que é importante, preciso falar para vocês. Então, o que você vê nessa imagem aqui, no deserto? Tá? Você vê que o anjo mostrou para João, João viu uma mulher montada numa besta. Tá? A mulher montada numa besta. E essa besta tem 10 chifres. Quem é essa mulher? É a prostituta de Apocalipse 17, que é a grande Babilônia, que representa a Igreja Católica Apostólica de Roma. Que ela vai estar montada no anticristo, que é a besta. No início, o anticristo vai se deixar
ser dominado pela Igreja Católica Apostólica de Roma. A Igreja Católica Apostólica de Roma vai montar no anticristo, vai dar as ordens para o anticristo. O anticristo vai aproveitar disso. Antes da grande tribulação, ele vai deixar-se ser levado pela Igreja Católica, vai submeter a ela. Os 10 reis também vão, porque o anticristo tem 10 chifres, são 10 reis. Então, os chifres estão ligados com a besta. Os 10 reis estão ligados com o anticristo, e eles são um só. Então, no início, eles deixam a Igreja Católica montar neles. Mas, quando chega durante a grande tribulação, muda as coisas. Aí nós vamos para o versículo 13. Aí os 10 reis dão o poder todinho para o anticristo, que é a besta, e aí eles... olha o versículo 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá no final da tribulação, pois é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que acham com ele, são vencedores. Aí fala assim, 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz é a prostituta, está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. A Igreja Católica, ela domina povos, multidões, nações e línguas. Olha o 16, agora que é o ponto que eu quero chegar. 16, os 10 chifres que viste e a besta, os 10 reis e o anticristo, esses odiarão a prostituta, a meretriz, a Igreja Católica Apostólica Romana. No início, são usados por ela. Depois, eles odeiam ela. Eles recordam que o anticristo vai odiar tudo que se fala sobre Deus. A Igreja Católica tem coisa de Deus ali no meio. Também tem as coisas da fina flor de farinha. Tem muito fermento, mas tem coisa da fina flor de farinha. Então, ele vai, os 10 reis, e ela tem poder sobre o mundo inteiro, a Igreja Católica Apostólica de Roma. Então, os 10 reis e a besta vão odiar a Igreja Católica Romana, a meretriz. E aí vão continuar. O que eles vão fazer com ela? E a farão devastada. Vão destruir a Igreja Católica Apostólica de Roma. E despojada, nua. Despojada é nua. Vai perder todas as riquezas, vai ficar exposta. Na verdade, eu queria ler esse versículo. E vou continuar. E lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Vai queimar tudo. Tá? Na verdade, com detalhes desse versículo, eu vou explicar na época de Apocalipse 17. Vou explicar com detalhe. Até comer de carnes, tudo isso será explicado para os irmãos. Mas eu quero ler esse versículo na versão instalação. Olha que interessante como é que fala. Ó. Os 10 chifres que viste a besta odiarão a prostituta e a deixarão desolada e nua. Comerão sua carne e a queimarão no fogo. O que é desolada e nua? Ou seja, tudo que a Igreja Católica hoje está coberta, ela está coberta com um manto de santidade. Naquele dia, o Senhor vai permitir, vai usar o anticristo e essas 10 nações para expor tudo que a Igreja Católica tem de oculto, vai ficar nua. Hoje, o que é profundeza, mistério, Satanás, vai ser exposto plenamente naquele dia. Nada vai ficar oculto. E depois, o Senhor vai permitir, através da Igreja Católica, através do Anticristo e os seus 10 reis, vai permitir destruir a Igreja Católica. Por isso quer dizer, talvez é isso que o Senhor quer dizer, como lá na Igreja de Tiatira, que o Senhor matarão seus filhos e vai mostrar para todas as igrejas que o Senhor é aquele que são os corações. Quando vai matar os seus filhos, vai botar em grande tribulação, nós entendemos que é isso aqui. O que fala lá em igreja de Tiatira sobre matar os filhos, sobre matar os filhos, vai botar em grande tribulação, entendemos que é o que está acontecendo aqui, ó, na grande tribulação. E isso aqui, quem está fazendo é o Senhor por meio do anticristo e os seus 10 reis, tá? Mas, irmão Gustavo, o Senhor vai usar o anticristo? Vai sim. Quer ver? Olha, continua lendo. Óbvio 17. Porque em seu coração, no coração do anticristo e os 10 reis, incutiu Deus que realiza o seu pensamento. Deus tem um pensamento. Vou destruir, vou matar os filhos da Igreja Católica Romana e vou destruir ela. E ele faz isso como? Ele incute isso na cabeça de Cristo e nos seus 10 reis. Aí fala: o executem a uma e deem à besta o reino que possuem até que se cumpram as palavras de Deus. Entenderam, irmãos? O Senhor, ele faz as coisas assim. Quando ele diz que vai matar, porque ela não se arrependeu, vai matar e vai botar em grande tribulação, ele vai fazer isso. Até que se cumpra as palavras de Deus. Isso é sério. Isso é muito sério.
Eu quis mostrar para vocês até aqui o princípio do Senhor expor com seus olhos de fogo e vir com seus pés de bronze e destruir tudo. Eu espero que os irmãos tenham entendido esse ponto. Agora, voltando para o Apocalipse 2, versículo 18. Espero que os irmãos tenham entendido esse ponto até agora, o que quer dizer o Senhor se apresentar para que a gente atira com olhos de fogo e pés semelhante ao bronze polido. Tá? Agora, amados irmãos, eu vou entrar nessa parte da mensagem agora, eu vou entrar na aplicação para nós. Porque até aqui foi muita coisa negativa, eu entendo, tá? É até difícil ouvir uma mensagem assim. Mas é importante. Mas agora, a partir de agora, eu vou aplicar para a nossa vida. Aí vem as aplicações. E aí sim, irmão, eu acho que é doce e precioso para cada um de nós. Eu espero que você preste muita atenção nesses pontos aqui para frente, tá? Agora sim, eu acho que é muito, muito importante, muito rico. Ah, quando o senhor fala que você tem os olhos de fogo, isso vale para todos nós. Não é só para a Igreja Católica Apostólica de Roma. Lembre-se que aqui no versículo 23, quando o Senhor mata os filhos da Igreja Católica, fala assim: e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. De todo mundo. Nosso também. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Agora entra nós, amados irmãos. O Senhor é aquele que sonda. Irmãos e irmãs, nós nunca conseguiremos ocultar as coisas do Senhor. Podemos ocultar dos homens, mas do Senhor nós nunca ocultaremos. E nunca conseguiremos fugir do Senhor. Todos tentaram fugir do Senhor, não conseguiram. Jonas tentou, não conseguiu. Onde você pode tentar esconder do Senhor? Elias fugiu, tentando esconder do Senhor, entrou naquela caverna lá, de depressão, e o Senhor estava ali também. Irmãos, ninguém consegue esconder do Senhor. Vamos ver alguns exemplos maravilhosos? Vamos circular na Bíblia. Vamos para Salmo 139. E agora vamos falar sobre os olhos do Senhor e o que o Senhor faz, como é que ele sonda as nossas mentes e corações. Vamos ver como é que ele faz isso conosco? Salmo 139. No versículo 7, fala assim. Vamos ler o versículo 1, né? Fala. Esse aqui é o Salmo de Davi. Davi fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra, é a sonda que penetra os meus pensamentos. Nem os nossos pensamentos estão conseguindo ocultar do Senhor. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, que é a frente, e sobre mim pões a mão. Ele põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Não é para você não, amado irmão e irmã. E sobremodo elevado, não o posso atingir. Quem pode atingir um pensamento desse maravilhoso? Se você parar para considerar isso diante do Senhor, você vai ver tanto que é elevado e maravilhoso. Irmãos, quando nós amamos o Senhor, até nos nossos erros, o Senhor está querendo nos abençoar. Eu podia contar para vocês muitas experiências minhas dos meus erros que o Senhor me abençoou. Até nos erros. Claro, quando os erros são erros sérios, também há a disciplina do Senhor. Mas erros pequenos, pequenos quer dizer, não é que pecado é pecado diante do Senhor, né? Mas de situações que não tem necessidade de uma disciplina maior, até isso está nos abençoando. E até quando Deus nos abençoa também na disciplina dele, é bênção. Até a disciplina é bênção. Mas vamos continuar. 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Onde você pode fugir do espírito do Senhor? Para onde fugirei da tua face? Onde nós formos, o Senhor, com a sua face, está olhando com seus olhos de fogo para nós. Nós podemos ir em qualquer lugar, a face do Senhor está ali, olhando para nós. E eu e você conseguimos nos sustentar, conseguimos pecar. Nós conseguimos, né? Mas deveríamos conseguir pecar, sabendo que a face do Senhor está olhando para nós, seus olhos de fogo estão ali queimando. Naquela situação ali, ninguém sabe, só eu e você.
né? E o Senhor, sabemos, né, nas nossas coisas ocultas, mas a face do Senhor está ali, olhando o tempo todo, os seus olhos estão o tempo todo olhando, penetrando, queimando e abençoando também. Nós vamos ver. 8. Se suba aos céus, lá estás. Pega teu avião, sobe o mais alto possível. Vira um astronauta, vai pisar na Lua, vai pisar em Marte, o Senhor está ali também. Se faça a minha cama no mais profundo abismo. Vai no mais profundo abismo, dessas cavernas mais profundas. Lá estás também. Se tom as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Ó Senhor Jesus, se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. Irmão, ninguém pode ocultar os olhos do Senhor. As trevas e a luz são a mesma coisa. O Senhor vê tudo. Isso não é maravilhoso? Vamos ver alguns outros versículos. Vamos para o Salmo 33 agora. Salmo 33. Eu vou ser um pouco mais rápido, tá bom, irmão? Salmo 33, versículo 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhe a vida. Então, os olhos do Senhor estão sobre nós, os que temem o Senhor. Ainda que seja olhos de fogo, mas eles estão sobre nós o tempo todo, irmãos. Esses olhinhos não fogem de nós, esses olhos do Senhor. Ah, como eu gostaria, como todo e qualquer pai que ama o seu filho, como eu amaria ter meus olhos no João Felipe 24 horas por dia. Como eu amaria. A minha mãe tentou, meu pai também, mas é mais minha mãe que é coruja, tentou botar seus olhinhos sobre 24 horas por dia. Mas, pasmem, ela não conseguiu. Houve lugares que eu fui, situações de perigo que eu vivi, que se ela pensasse, imaginasse, ela ficaria louca de medo. Eu já entrei em manilha de esgoto. Já andei sobre muros de 3, 4 metros, um fio, se caísse ali, morria, quebrava a cabeça, morria. Já entrei dentro do, quando era criança, né, dentro dos telhados dos vizinhos, destelhava, eu estava lá dentro, se quebrasse, caísse, lá um dia morria. Quando ele morreu, mexendo em telhado, andava em cima dos telhados, mexia com gás, com os botijões de gás do prédio, com risco de explodir. Cada coisa nós fizemos, mexemos com bomba de fogo de artifício perigoso, que explodiu um monte de pessoas. Cada coisa que nós já mexemos, se minha mãe imaginasse, hoje já está sabendo, né? Estou confessando. Se ela imaginasse, ela ficaria louca. Mas o Senhor poupou ela dessas coisas. É como se ele dissesse assim: eu vou ocultar dos olhos da mãe do Gustavo, porque os meus olhos, melhores que os olhos dela, estarão sobre ele, e eu cuidarei dele. Que segurança é saber que nós temos o nosso Pai olhando para nós 24 horas por dia, na situação que nós nos colocamos de perigo, gritarmos: Senhor, estou na situação de perigo, socorre, o Senhor está prontinho ali. Os olhos do Senhor estão sempre sobre aqueles que o temem. Isso é maravilhoso demais. Sobre os que esperam na sua misericórdia. Confie nestes olhos do Senhor. Salmo 34, versículo 15, fala assim. O próximo salmo da frente fala: os olhos do Senhor repousam sobre o justo. Ele está descansando. Quando o Senhor descansa os seus olhos, não é fechando os olhos como eu e você dormindo, não. Quando o Senhor descansa os seus olhos, repousa os seus olhos, é sobre os justos, sobre aqueles que amam o Senhor. Ah, como o Senhor tem descanso nos seus olhos quando Ele olha para aqueles que o seguem, aqueles que o amam. Quando o Senhor olha para os seus servos verdadeiros, o Senhor descansa os olhos. Continuam abertos. O Senhor nunca fecha seus olhos, mas Ele está descansando, porque Ele sabe, puxa, eles estão no meu caminho. Eles estão fazendo a minha vontade. São justos. E eu continuo o versículo. Os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Oh, Senhor Jesus. Está prontinho. Os olhos estão descansando ali, pronto para agir a qualquer momento, os olhos do Senhor, os justos. Seus ouvidos estão prontinhos para ouvir qualquer mínimo, ainda que seja um gruído, ainda que seja como fala lá no Romanos capítulo 8, um gemido inexprimível. Ainda que seja assim, o Senhor já socorre na hora, levanta na hora. Seus olhos, seus ouvidos estão ativos, prontinhos para socorrer os justos. Isso é maravilhoso, tá vendo, irmãos? Olha, inclusive esse texto aqui que nós acabamos de ler, esse mesmo texto que acabamos de ler, Pedro, lá em 1 Pedro, citou ele. Vamos ver lá. 1 Pedro.
Depois eu vou voltar para o Velho Testamento, mas vamos rapidinho, só para ver como é que isso é citado até por Pedro. Pedro citou isso na sua epístola, 1 Pedro, capítulo 3. Olha, mas Pedro citou todo o trecho do Salmo 34, mas citou mostrando o lado bom e o lado, ou seja, o lado de encorajamento e o lado da advertência. Vamos ler lá. Ó, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, fala assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fosse chamado, a fim de receber a bênção por herança. Pois, aí ele cita o Salmo 34, pois, aí ele fala, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolorosamente. A parte do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. E aí, irmãos? Nós queremos os olhos repousando ou os olhos contra? Na igreja de Tiatira, os olhos do Senhor eram olhos contra. Mas para nós podemos ter a experiência e nos arrependermos de ter os olhos a favor, os olhos que repousam, os olhos que cuidam, que vigiam, que perscrutam, que nos cercam, que todo momento de olho, qualquer coisinha, pronto para nos socorrer. Olha, vamos para Provérbios, Provérbios capítulo 5. Provérbios capítulo 5. É o livro na frente, próximo. Versículo 21. Fala assim: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Veredas são caminhos. Os caminhos dos homens estão diante dos olhos do Senhor. O Senhor considera todos esses caminhos. Irmão, ninguém pode traçar ou andar caminho nenhum longe dos olhos do Senhor. Vamos para Provérbios capítulo 15, versículo 3. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Contemplando. Contemplar é diferente de olhar. Contemplar é olhar com, é, precisão, é olhar procurando detalhes. É um olhar detalhado. Não é um olhar de relance, é um olhar que está buscando as minúcias, os detalhes, está contemplando, tá? Está em todo lugar contemplando. O Senhor não faz olhar para nós, olhares rápidos, é olhar de contemplamento. Provérbios 22, versículo 12. 22, 12, fala assim: os olhos do Senhor conservam aqueles que têm conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Olha que maravilha! Os olhos do Senhor não estão só olhando e contemplando e repousando, mas também estão nos conservando, nos preservando. Aquele que conhece a palavra do Senhor tem conhecimento. Esses olhos não só nos guardam, nos amam, nos contemplam, mas também nos conservam. Irmão, irmã, possam viver debaixo dos olhos do Senhor 24 horas por dia. São os olhos de que nos preservam, que nos conservam, tá? Zacarias, agora, capítulo 4. Zacarias, capítulo 4. Fala assim. Finalzinho do Velho Testamento, né? No versículo 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegra-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Agora que é o ponto principal. Ó. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Os olhos do Senhor, irmão, estão percorrendo essa terra inteira. Inteira. Ninguém consegue fugir dos olhos do Senhor. Esses olhos são maravilhosos e também sérios, né? São maravilhosos, são sérios. E aí, entra o segundo ponto. Os olhos do Senhor
Vamos, aí lá em Tiatira, nos mostra, amados irmãos, que o Senhor tem olhos de fogo e pés de bronze. Presta bem atenção nesse ponto, é maravilhoso este mais. Ele tem olhos de fogo e pés de bronze. Por que citou os olhos primeiro que os pés? Por quê? Por que não falou que o Senhor tem os pés de bronze, semelhante ao bronze polido, e tem os olhos como chama de fogo? Por que citou primeiro os olhos, depois os pés, e não os pés, depois os olhos? Porque, em primeiro, o Senhor precisa ver. Aquilo que nossos olhos veem é que nos dá a direção. Os nossos pés. São os olhos que dão a visão. E a visão guia nossos pés, nos dá um caminho, os pés. Isso é muito importante. Muito importante. Quando o Senhor olha com seus olhos algo, o Senhor tem uma visão clara de toda a situação. A visão do Senhor é perfeita em toda e qualquer situação. Ele vê claramente o que está acontecendo. Nós podemos ver ocultamente sem entender o que está acontecendo, mas o Senhor vê claramente. E porque o Senhor tem uma visão clara, os seus pés nunca vacilam. Os pés do Senhor, eles sempre andam perfeitamente. Ou seja, o mover do Senhor é dado pelos seus pés. O que faz alguém se mover é os pés. Então, os pés de bronze do Senhor simbolizam o seu mover nessa terra. Mas o mover do Senhor nessa terra é de acordo com seus olhos, com a sua visão, com aquilo que ele vê, com o propósito eterno de Deus. O Senhor se move através do seu propósito eterno, que é a sua economia, que é o que ele vê, é a visão clara que o Senhor tem de todo o universo, de todo o propósito que ele tem para o homem, que é a economia de Deus. Então, o Senhor está se movendo nessa terra com seus pés de acordo com a visão que o Senhor tem da economia de Deus, seu propósito eterno. E como os pés são pés de bronze polido, são pés de julgamento, isso quer dizer que enquanto o Senhor está se movendo nessa terra, devido à visão da economia de Deus que ele tem, do propósito eterno de Deus, o Senhor está julgando pelo seu mover, que são pés de julgamento, pés de bronze. Em outras palavras, nós seremos julgados pelo mover do Senhor nessa terra. Se o Senhor estiver movendo e nós não estivermos nesse mover, nós seremos julgados por isso. Agora, deixe bem claro, quero deixar bem claro, e durante o mover também, ainda nós estivemos envolvidos no mover do Senhor, também durante esse mover o Senhor está nos julgando. Enquanto o Senhor nos se move, o Senhor está julgando nosso coração, expondo com seus olhos de fogo e pisando com seus pés. Agora, isso não quer dizer, agora entenda bem, irmãos, o que é o mover do Senhor? Não pense que os homens falam, esse aqui é o mover do Senhor, agora o mover do Senhor é assim, agora o mover do Senhor é aquele jeito, agora o mover do Senhor é assim, é acolá. Não, não é os homens que definem o mover do Senhor. O mover do Senhor ele se move nessa terra de acordo com a sua economia. O Senhor nunca se move contra aquilo que ele vê. Primeiro ele olha com os olhos, depois ele segue com os seus pés. O que o Senhor viu é o que ele segue. O pés do Senhor de acordo com a visão do Senhor. Então, irmãos, se você quer entender se o mover é ou não é do Senhor, verifique se esse mover está de acordo com a visão do propósito eterno de Deus, que é a Bíblia, que é a economia de Deus. Se não estiver de acordo com o propósito eterno de Deus, que é a Bíblia, que é a economia de Deus, esse mover não é o mover do Senhor. Não é o Senhor se movendo. Não, esse é mover de homens. E o Senhor vai julgar isso também. Entendeu esse ponto? Agora, isso também vale para nós. Agora, vamos aplicar isso mais ainda para nós. Mais específico para mim e para você. Irmãos, eu acho isso muito precioso para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. Irmãos e irmãs, se nós de fato clamamos que temos uma visão espiritual que o Senhor nos deu, com os olhos, o Senhor abriu nossos olhos, nossos pés têm que caminhar. A visão que o Senhor nos dá é para produzir em nós um mover, é para produzir em nós uma atitude, uma ação. Se nós clamamos que temos visto, que o Senhor tem nos dado uma visão, mas nós não nos movemos, estamos paralisados no mesmo lugar, isso é sinal que não vimos de fato. A visão sempre leva a um mover. Sempre, irmãos. Quando o Senhor dá visão aos homens, é porque Ele quer levar os homens a se andarem nessa terra, moverem. O Senhor abre os nossos olhos para nos fazer andar, para nos tirar da situação de paralisia espiritual. Se nós estamos parados, nossa vida não está andando, não está aumentando, nossa vida espiritual não está caminhando, não estamos crescendo,
em vida e em número, é sinal que nós não estamos vendo de fato. Porque a visão, ela produz uma reação no nosso ser. A visão move os nossos pés. O que os olhos de fogo mostram, os pés do Senhor visam. Entende, irmãos? Se tem um olhar, se tem uma visão, tem que ter uma reação, tem que ter um avanço para frente. Quer ver? Vamos entender? Vamos dar para vocês vários exemplos rápidos aqui. Isaías 6, vamos lá, vamos voltar lá para o Testamento. Isaías 6. Vou ser bem rapidinho aqui, mas tem vários princípios. Isaías 6, vamos lá. Só para os irmãos entenderem. Isaías capítulo 6. Isaías 6, versículo 1, olha, fala assim: o Senhor deu uma visão para Isaías. Ó, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. Eu vi é visão. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Até aqui, Isaías está só vendo, não está fazendo nada, quietinho, parado, olhando, está contemplando, está vendo. Algo maravilhoso. Vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas da sua veste enchiam o templo, e serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. Até que está só contemplando, tá ganhando visão, Isaías. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é Deus triunfo. Então, 3 santos, né? O Pai, o Filho e o Espírito. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Está cheia da glória do Senhor a terra inteira, mas aí está só vendo isso, está só vendo, só vendo. As barras do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. E aí, quando a gente vê o rei, o Senhor dos exércitos, toda a sua glória, ganhando toda essa terra, o que acontece conosco? Aí então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoa teu pecado. Primeiro o Senhor nos perdoa, né? Depois disso, aí, ó, aí vem a outra voz, ó. Ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? É o mover. Quem vai andar sobre essa terra? E quem há de ir por nós? Isaías, eu te mostrei uma visão. Vai ficar parado agora? Você vai andar ou não vai andar? Na visão você viu que a minha glória enche toda a terra. Mas, na prática, essa terra não tem a minha glória nessa terra inteira ainda. Você precisa ir. Os olhos produzem um mover nos nossos pés. A visão produz reação. Vai! Outro exemplo, Isaías 7, Atos, vamos para Atos. Então vamos na sequência bíblica. Vamos para Lucas 24. Irmão, eu podia ficar aqui a noite inteira dando exemplo para você, mas eu peguei só alguns. Lucas 24. Fala assim, ó, versículo 22. Acharam? Lucas 24, 22. Esse texto aqui, você já conhece, né? É o texto dos discípulos no caminho de Emaús, né? Dois discípulos no caminho de Emaús. Aí, o Senhor aparece junto com eles, começa a conversar com eles, aí eles falam assim, ó, versículo 22, ó. Aí, isso aqui eles falando para o Senhor, né? Eles perguntaram para o Senhor: você não conhece? Será que só você não sabe o que aconteceu nos últimos dias em Jerusalém? Aí ele só falou assim: não, quais? O que aconteceu de novidade em Jerusalém? No versículo 19, fala: quais? Aí eles começam a explicar para o Senhor o que aconteceu. Aí chega no versículo 22 e fala assim: é verdade que também algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. Então, lembra, Maria Madalena foram, e Maria foram no túmulo, no dia da ressurreição do Senhor, foram até de madrugada no túmulo, chegaram lá e o túmulo estava vazio. Aí aconteceu, ó, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, aos quais afirmam que ele vive. Quando elas chegaram no túmulo, elas tiveram uma visão, dizendo para elas assim: o Senhor de vocês vive. E depois que elas tiveram a visão,
Qual foi a reação delas? Ficaram paralisadas no lugar? Estátua paralisadas? Não, elas tiveram uma reação, um mover. Elas correram até os discípulos o mais rápido possível para dizer a visão que elas tiveram. O Senhor nos deu uma visão. O anjo falou conosco, ele está vivo. Ó, 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, quando elas viram algo, elas correram para anunciar. A visão leva a um mover. A visão move os nossos pés. Agora vamos para João 8. João 8. João 8, 12. É um versículo muito conhecido, né? Amanhã nós vamos desfrutar isso aqui com os irmãos aqui na Guaína, né? Nossa reunião do Partido do Pão amanhã, nós estamos desfrutando do Evangelho de João. E aqui é o texto amanhã de Evangelho de João, né, irmãos? Prepare, não percam, uma reunião maravilhosa. Tem sido tremendo, né, irmãos? Os irmãos que têm vindo aqui, na reunião do Partido do Pão. Se só eu estou testemunhando isso, então só eu sou mentiroso. Mas se vocês estão vindo aqui, testemunho isso não é verdade. Irmãos, tem sido reuniões maravilhosas, né, não é? Não é verdade, irmãos? Nós temos visto o céu na terra. É verdade. Verdade. Temos sido Vamos, aperfeiçoados pela palavra de Deus. então vamos lá, aqui João 12, eu estou terminando. De novo, eles falavam Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Por que o Senhor é a luz do mundo? Para nos dar visão, para nos iluminar nossos olhos, para nos tirar das trevas. E aí ele fala: Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ou seja, quando a luz ilumina nossos olhos, que é o Senhor, nos dá uma visão, nós passamos a seguir ao Senhor. Quem me segue. Isso produz uma atitude de seguir o Senhor. Senhor, meus olhos te viram, fui iluminado, Senhor, como a luz do mundo. Tu te apresentaste a mim, Senhor, como a luz do mundo e me tirou das trevas. Isso quer dizer, Senhor, que esse mundo inteiro está em trevas. E toda essa humanidade está em trevas e só o Senhor pode iluminá-los. O Senhor é a única luz que há nesse mundo. Mas quando o Senhor ilumina o homem, aqueles que de fato viram o Senhor, eles passam a te seguir. Os pés se movem, há um mover, há uma atitude. E esses que seguem vão ter uma luz complementar, que é a luz da vida. Vamos para Atos. Olha o livro de Atos. Atos 7. Atos 7, 31. Atos 7, 31. Fala assim. Moisés, aqui, Atos 7, é Estevão contando a história do povo de Israel. Aí que ele fala nesse ponto sobre Moisés. Aí ele fala assim: Moisés, porém, diante daquela visão, que visão foi que Moisés viu? Quando ele viu a sarça, que ela queimava, não se consumia. Uma voz falou com ele daquela sarça, que era o Senhor, né? O Senhor Jesus. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado. E aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-lo. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido, desci para libertá-los. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Quando Moisés viu a visão da sarça, a visão logo falou com ele: Chegou a hora de você ir, ser enviado, mover os teus pés. O que você viu tem que produzir uma reação nos seus pés. Tem que fazer você ir para frente, avançar. Vai ser enviado por mim. A visão gera um mover genuíno e verdadeiro, irmãos. Nenhum mover pode surgir sem ter a visão. Por outro lado, uma visão verdadeira gera um mover correto. Aí vem, vamos ver mais um exemplo aqui, Atos 16. Esse é o último versículo que eu vou ler, irmãos, tá? Atos 16. E também tem outra experiência maravilhosa, né? Bom, esse é o penúltimo versículo, né?
Eu ia ler esse, vai ter mais um. Atos 16, né? Atos 16, versículo 6, fala assim, isso aqui é quando Paulo e Silas, né? Olha o que fala aqui, ó. Eles, na segunda viagem missionária de Paulo. Fala assim, e percorrendo, Atos 16, 6, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentava ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, descer a Trode. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio que estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. A visão produz o mover. Você viu, seja fiel ao que o Senhor lhe mostrou, seja fiel à visão. Vai, mova-se, mexa os pés. Atos 9. Atos 9 não. João 9. É o último versículo. Esse é o último, prometo. João 9. Versículo 1. Caminhando Jesus viu um cego de nascença. Estava cego. Nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Responderam Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, porque é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ou seja, enquanto nós temos a luz, a visão, nós precisamos ter obras, trabalhar. É a hora de se mover. E aí você falou, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, eu ilumino para que haja um mover. Quer ver? Dito isso, cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego, e dizendo: Vai, lava-te no tanque de Siloé, quer dizer, enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. O que quer dizer isso? Aqui parece, né? Se nós não tivermos visão espiritual das coisas, aqui parece que o Senhor usou artifício estranho, né? Cuspiu. Para que isso? O Senhor podia muito bem ir lá e falar: Está curado. Puf, está curado, cego. Não está cuspindo na terra, passando o olho dele e tal. Por que tudo isso? Porque o Senhor quer ensinar lições aqui. A terra, se eu cuspir, a terra simboliza o homem natural. Lembra o barro, as coisas da terra? O homem natural. A saliva é o que sai da boca do Senhor. É a sua palavra, que é espírito e vida. Quando o Senhor misturou a palavra do seu espírito e vida com o homem, que é as coisas da terra, com o homem natural, que é o barro, essa mistura da palavra espírito e vida conosco, quando o Senhor entrou em nós somos barro, somos o lodo, somos a terra. Mas quando o Senhor, com as suas palavras entraram em nós, sua saliva entrou em nós, isso fez com que o Senhor ungisse o seu espírito, por isso que é unção, ungisse. Aqui usa a palavra ungir, ó. Aplicou aos olhos do cego. Na verdade, no original é ungiu os olhos do cego. Quando passou dos olhos do cego, isso é que cura nossa cegueira espiritual. Nós somos barro, somos, mas o que cura nossa cegueira espiritual? O que cura nossa cegueira espiritual é a palavra viva do Senhor, que quando ela se mistura com o nosso coração, com o nosso ser. E aí, o Espírito ele vem nos dar uma visão espiritual. Mas depois que o Senhor botou nos olhos dele, que é para dar a visão, o Senhor falou assim, dizendo: Vai, lava-te no tanque solar, quer dizer, enviado. Ou seja, isso é um mover. Você precisa agora que eu ungi os teus olhos para te dar a visão. Você não está chegando direito ainda, mas você precisa se mover. Se mova, vai até o tanque e lave lá. O enviado, tanque solar, quer dizer, o enviado. Seja enviado, vai, mova-se. Se o cego não tivesse feito isso, aí ele foi lá e se lavou. Aí ele lavou-se e voltou vendo, certo? A Bíblia fala, lavou-se e voltou vendo. Agora pensa, se o cego não tivesse se lavado, aquele lodo no olho dele ia deixar ele até mais cego ainda. Porque ia ficar cobrindo. Já é cego. Eu boto um negócio, um pedaço de lodo no olho aí que cega mais ainda. Qual é o princípio? Qual é o princípio aqui? O princípio é o seguinte: o Senhor, ele vem com o seu espírito. Nós somos naturais, cheios de coisas naturais, mas o Senhor vem com o seu espírito, nós somos terra. Mas o Senhor vem com o seu espírito, palavras são espírito e vida, e ele quer nos dar a visão.
e entra no nosso coração e fala no nosso ser. Se nós não obedecermos ao Senhor, que é sermos enviados, que é andar, que é sair, que é mover os pés, essa visão vai nos deixar cada vez mais cegos, na verdade. O que clarifica a nossa visão é a obediência àquilo que o Senhor nos falou. Se nós obedecermos, voltaremos vendo mais ainda. Quem teve a visão e mexeu os pés, enxerga mais ainda. A visão torna cada vez mais clara. Tá bem, irmãos? Jesus Senhor, vou parar por aqui. Deixar os irmãos compartilhar.